Fala galera, bom demais? Estamos aqui com quem? Com quem? Fala aí. Com o Mister Zubu e aí, galera, beleza? Vamos para mais aula aí. Novidade, né? Camisa nova aqui. Não é nem o mesmo dia, não, né? Vambora. Aula de Tribet e Cold Call 40 blinds mais. Então, o que é isso? Quando você tá deep, alguém abriu, você vai saber como reagir nessa situação. Então, vem comigo, deixa seu like, se inscreve aí, vamos nessa. Bora, galera. Nossa, Aí, galera, para quem não sabe o que é uma tribet, aí tem mostrando aí o que é a tribet, né? Eu abri aqui 2x, o cara reaumentou 3x. É até bom para já falar para vocês, a aula de tribet fora de posição vai ser depois. Essa é a tribet IP, que é em posição, né? In position. Então, em posição, ele fez uma tribet de 3x aqui. Poderia ser 2.5 a... Quer dizer, ali para frente eu vou falar as sizes, né? Tá. Então ele fez essa tribet aqui em posição. Pra você saber o que é, passa pra próxima que eu lembrei que pra frente tá explicando isso. ok. Você sabe o que é tribet. E o cold call é quando eu abro e o cara só paga. Isso é cold call. Deu pra entender então o que é o cold call e o que é tribet? Deu. Tranquilinho. Tranquilo. Então passa pro próximo slide. Então eu vou fazer algumas observações aqui que eu vou passar para vocês um range só, para vocês dividirem esse range entre cold call e tribet, para vocês não ficar com 1 bilhão de tabelas. Então, beleza, as observações que eu já vou fazer aqui no início são para facilitar vocês a tomar as melhores decisões do que você vai levar para tribet e o que você vai levar para cold call. Então, galera, fazer algumas observações aqui para vocês entenderem como você vai diferenciar quais mãos do range que eu vou passar você vai tribetar e quais mãos você vai utilizar de cold call. Então, algumas observações. O range tribet vai mudar muito entre 100, 40 e 25 blinds. Entendeu? Então, assim, quando você tem 100 blinds, você vai tribetar muito do meio da mesa para trás, ali, do hijack para trás, e vai ter pouquíssimo cold call. Entendeu? E em 100 blinds ali, das posições finais, você já vai ter do cutoff e do button só, você vai ter mais call. Entendeu? Entendi. E normalmente com 100 blinds você vai precisar de mãos melhores para tribetar. Tipo Broadway Suited, que seria Broadways tipo Rei Dama, Rei Vala. São combinações de mãos que vai de Rei a 10 ali, entendeu? Mais ou menos por aí. Então você precisaria de Broadway Suited, né? Ou então tipo As 10 Suited também. Figuras de As a 10 são as Broadways ali, né? Beleza. Então, assim, você precisaria de mãos mais fortes para tribetar em 100 blinds, porque você vai tomar mais calls. Como o cara tem muitas fichas, você vai precisar de mãos com mais equidade para jogar o post-flop para tribetar com 100 blinds. Então, você pode pegar mãos que vão desenvolver mais post-flop. Com 40 blinds, você já vai ter que tomar cuidado, porque algumas mãos que você tribetar, você vai ter que dar call no all-in, e já vai ter um pouco mais de all-in dos oponentes. Com 100 blinds, o cara vai poder te forbetar fazendo 3 vezes o valor da sua tribet, né? Ou da call, mas ele vai ter pouco all-in com 100 blinds. Deu para pegar essa diferença? Deu para entender mais ou menos como que a sua quantidade de blind influencia na reação dos outros jogadores, né? Que o cara vai reagir muito mais com 100 blinds, que ele tem muita ficha, então para ele é mais fácil pagar um realmente seu. Embora ele reaja, é bom ressaltar que você não vai reagir muito com o tribet, porque a maioria das pessoas não tribeta o tanto que deveria tribetar, entendeu? Só quem já teve alguma aula ou sabe tribetar que vai tribetar o tanto que deveria. Em microlimits ali que a gente está começando, a galera tribeta mais valor mesmo, então você vai poder foldar bastante para tribet, entendeu? E em 25 blinds, o cara já vai ter pouca reação de call, vai ter muito mais all-in. Então as suas blockers, que eu expliquei na outra aula, você lembra o que é blockers? Sim, são cartas fortes que conseguem bloquear outras cartas. Por exemplo, um rei isolado, um rei com 2 é um bloco. Você consegue bloquear várias cartas só com um rei, certo? Sim, só que nesse caso você precisaria de umas blockers mais fortes, por exemplo, tipo um rei e um 10. Você bloqueia 2 cartas fortes, entendeu? Você vai precisar de blockers mais fortes para tribet, entendeu? Mas assim, um rei 10 você não tribetaria
com 100 blinds. Com 25 blinds vai ter algumas situações que você vai poder tribetar o rei 10, entendeu? É mais ou menos por aí. Agora com 100 blinds você pegaria o quê? O rei valete suited, rei dama suited. Mas tô falando bem por alto aqui, que você vai ver que cada posição vezes posição vai mudar essa dinâmica, mas é mais para ter uma noção que vai variar bastante. E com 25 blinds, você já vai ter alguns all-in também direto, entendeu? Agora essa aula aqui eu vou falar mais do 40 blinds para cima e vai ter uma outra aula ali falando do 30 a 20 blinds. Então eu vou focar aqui em 40 blinds mais. A principal diferença entre 100 blinds e 40 blinds é que 40 blinds você não precisa de mãos tão fortes, tipo rei dama suited, rei valete suited para tribetar. Você já vai estar podendo tribetar dama 10 suited, entendeu? Vai ter outras mãos assim. Então, vamos lá, né? Para reagir para reagir contra tribet, é importante você olhar o perfil do jogador, que é aquilo que eu estou falando. Então, assim, se você estiver jogando mais caro e tiver caras que tribetam uma quantidade normal, então, se, por exemplo, você pega um cara ali que você sabe que vai tribetar o quê, que é um regular, aí é legal, beleza, você seguir um padrãozinho ali de call em tribet. Tirando isso, a maioria da galera vai tribetar muito valor e pouco blefe. Então você tem que reagir bem pouco a tribet em microlimits, tá? Então vai variar muito com o vilão a sua defesa versus tribet. Eu não vou falar muito sobre defesa aqui, é mais para deixar uma ideia geral, vou falar mais sobre o tribet em si. E aí, quando você tiver mais de 85 blinds ali, quase não vai ter flat do meio e do início da mesa, seria do hijack para trás. Quando tiver, vai ser em alguma situação as-dama, 7-7 ou 8-8. As outras mãos, quando você entrar, ou você vai tribetar ou você vai foldar. Entendeu? Entendi. Deu pra entrar? Deu pra entender, né? Uhum. E nesse caso, como eu falei ali, já tinha adiantado, as Broadway Suited vão ser boas pra tribetar quando você tiver deep. Quando você tiver as 40 blinds, elas já vão poder jogar de call, por exemplo. Entendeu? Entendi. E outra coisa, com mais de 50 blinds, você já começa a tirar os combos off. Ou seja, você só vai tribetar os melhores combos off com mais de 50 blinds. Por exemplo, as valete, rei dama, quando tiver. Mais 50 blinds que você possui, né? Não o cara que você tá tribetando. Efetivo é tipo assim, se você tem 100 o cara tem 50, o efetivo é 50. Se é o contrário, o efetivo é 50. Isso é até importante falar. Tem uma coisa que chama stack efetivo, que é o quê? É o tanto que você pode ganhar ou perder naquela mão. Entendeu? É o stack efetivo. Você tem 100, mas tem 35 em jogo, o efetivo é 35. Entendeu? Entendi. Para tudo que a gente fala aqui em blinds, você tem que considerar o stack efetivo. Entendeu? Eu tô notando mais também que essa questão é mais pra endgame, porque você já tá com uma quantidade muito maior de ficha pra você poder fazer essas coisas. Que na verdade, assim, vai ser 40 blinds pra mais aí no caso que eu tô falando. Então eu expliquei a diferença dos 100 blinds pra quando você tá ali 40, 50. Entendeu? Sim, entendi. Mas você entendeu essa diferença entre quando você tá com 100 blinds pra quando você tá 40, 50? Que o 30, 20 vai ter outra aula sobre isso. Entendi. Entendeu? Assim, a diferença maior, assim, 100 blinds vai ter muito no início do jogo também. Porque quando você começa, a blind tá ali, blind 20, às vezes. Entendeu? Então você vai ter muitas blinds no início, e aí quando vai indo pro meio do jogo, você já vai ficar mais com 40, 50 blinds ali, entendeu? Entendi. Então beleza, e outra coisa que eu esqueci de falar aqui, né? Que versus tribet, você vai poder pagar por 7 velo. Primeiro eu vou te explicar o que é set value. 7 é quando você trinca. Por exemplo, você tem 2-2 ali, aí tem outro 2 no flop. Isso é um set, que é uma trinca que você tinha um par que virou trinca. Deu para entender? Deu mais ou menos, sim. Quando você tem um par na mão. Você tem um par na mão. Abriu o flop e você faz uma trinca com o flop. Sim. Que, por exemplo, se você tem as e 10, bate 2 10 e uma outra carta nada a ver no flop, você tem uma trinca, mas não é um 7. Agora, se você tem 10 10 e bate um 10 no flop, você tem um 7. Sim, entendi agora a diferença. A outra trinca eles chamam de trips. E o 7 é quando você faz uma trinca tendo um par na mão. Entendeu? A diferença principal é porque já vai ter um par na mesa, então isso... Não, você já tem um par na mão. Entendeu? No caso do 7. Sim. A trinca tem o par na mesa. Uhum. A trips tem o par na mesa. O 7 você tem o par na mão. Interessante, entendeu? entendi.
Deu para pegar essa Diferenciação? Sim. Sim. Agora, o set value é o quê? É uma conta que eles fazem que, assim, você... talvez não fosse bom você pagar aquela mão no pré-flop para jogar ela de outras formas. Mas se você quiser pagar ela só para trincar e se não trincar, foldar, valeria a pena dentro dessas condições que eu coloquei aqui. E qual que é essas condições? Você ter uma relação de 1/25 fora de posição. O que você cria isso? Você tem que ganhar 25 vezes o valor que você tem que pagar no pré-flop. Por exemplo, você apostou 2 ali, o cara fez 6 blinds, você tem que pagar 4 blinds. Você deveria ganhar 25 vezes esses 4 blinds para valer a pena você pagar fora de posição com um parzinho tipo 2-2. Nossa senhora. Isso em uma situação que não era para você pagar 2-2. Entendeu? Que tem situações que ele vai estar na tabela. Quando ele estiver na tabela, beleza. Se ele não estiver na tabela, você pode pagar desde que bata esse cálculo. Agora, em posição, você já pode pagar melhor. Toda vez que for 15 vezes o valor que você pagou, você conseguir extrair nas outras streets, você pode pagar por set value. Você entendeu o conceito de set value? Sim. Seria aquela mão que não está no hand, mas você pode jogar ela só para trincar. Se não trincar, você desiste da mão. Entendeu? Entendi. Você nem sempre vai precisar usar isso, mas é um conceito legal de você saber, assim, entendeu? Se você quiser seguir só o range do jeito que tá e não usar também o set value, não tem problema nenhum. Principalmente fora de posição, que ele coloca esse 1/25, porque fora de posição, mesmo quando você conseguir o set, não é um indício que você vai conseguir extrair o número de fichas a mais que precisaria, entendeu? Então o cara tem que ter 25 fichas, o stack dele tem que ser 25 vezes maior aquilo que você está pagando, para valer a pena. Quando você pagar fora de posição. E quando você estiver pagando em posição, 15 vezes maior. Seria isso. Deu para pegar? Deu, sim. Só lembrando, toda vez que tiver OP out of position fora de posição, toda vez que tiver IP é in position, que é em posição. Beleza? Beleza. Então, próximo. Pode passar para o próximo slide. Galera, só para já ir lembrando, quem estiver gostando do conteúdo aí, para não esquecer no final, já deixa o like e se inscreve aí, demorou? Gente, se inscreva também, beleza? Se inscreve aí que ajuda a gente a divulgar o conteúdo e apoia a gente aí para a gente conseguir produzir mais aulas e mais conteúdo bacana para vocês aí. Então, beleza. Do cutoff e do button você pode ter mais call, entendeu? Porque você vai estar jogando a maioria das vezes em posição. Então, vai ter muita vantagem em você pagar mais mãos do cutoff e pagar mais mãos do button. Você tem mais controle, né? Sim. Então, assim, por exemplo, do meio da mesa para trás, você vai jogar um monte de coisa ali do range para tribet. Do cutoff do button, tudo que você achar legal de pagar para jogar ali, que você acha que vai desenvolver um pós-flop legal, você pode pagar ao invés de tribetar. Entendeu? Que eu vou passar o range ali que é de tribet e cold call, mas seguindo. Aí as mãos que tem o pós-flop melhor, mais flat, e as que tem o pós-flop pior, mais tribet. É outra lógica que você vai usar para dividir. Beleza? Beleza. Você lembra o que é a mão que tem o pós-flop bom e a que tem o pós-flop ruim, não lembra? Eu lembro, sim. Uma mão que tem um pós-flop melhor seria uma mão que já tem mais abertura para sequência, para flush, para naipes, para pares grandes e tudo. Sim, seria, por exemplo, o Rei Dama Suited, de Rei Dama Suited até Vala 10 Suited ali, são mãos com pós-flop muito bom, por exemplo. Entendeu? Sim. Aí beleza. Vários casos vai ser ok você tribetar um combo abaixo do que você pagar. Por exemplo, se uma situação você vai pagar o Vala Dama Suited, é ok você tribetar o Dama 10 Suited. Entendeu? Entendi. Então, assim, sempre você vai pagar as mãos que são um pouco mais fortes dessas, assim, tirando aquelas que você vai poder tribetar para entrar em all-in, né? As outras você vai pagar, mas as que você puder ter um pós-flop melhor, e a outra que for, por exemplo, esse exemplo mesmo, Dama Valete Suited, você pagou, você tribeta o Dama 10. Rei Valete Suited, você pagou, você vai tribetar o Rei 10. Entendeu? Seria mais ou menos essa lógica, assim.
E deep, quando você tiver deep, a equidade vai valer mais, entendeu? Que é a mão que tem o post-flop bom. E quando você tiver mais short, a blocker vai contar mais para tribet. Por exemplo, o As e Valete e o Rei Dama, mesmo sendo mãos off, com 40 blinds, em vários casos eles vão ser bons para tribet. Entendeu? Porque ele tem 2 blockers legais ali. Só que se alguém entrar em all-in, você vai fugir ainda com 40 blinds. Entendeu? Entendi. Beleza, próximo slide. Aí agora o que eu tenho que te falar, esse range que tá aí, ele é o range que você dividiria essas mãos entre tribet e flat. Só que tem um detalhe sobre todo o range que eu vou te passar aqui. Ele é o range que é ideal, mas assim, em início de jogo, você pode tribetar menos para sobreviver mais, entendeu? E deixar para quando você estiver chegando mais perto da reta final, seguir o range mais certinho, entendeu? Entendi. Então assim, sempre em early game ali, nos primeiros levels de blind, você deixa para tribetar só a parte mais forte do range e dar call só com a parte mais forte dele. E aí na hora que estiver no meio do jogo ali, mais para frente, aí você vai lá, pode usar o range normal, como um todo. Em Sit and Go, né? Que a galera que for jogar MTT pode usar isso aí desde o início. Entendeu? Entendi. Tá. Então, sobre esse range, por exemplo, aí, você tem alguma dúvida nele aí? Alguma pergunta? Não, eu percebi que ele é bem fechado mesmo. E aquela história do Wise 5 aqui separada, porque o Wise 5 pode fazer uma sequência, né, velho? Então ele se destaca dessas outras cartas, desses outros conjuntos aqui. E tem uma carta de maior valor, o 5 no lugar. Dá pra fazer uma sequência com uma carta de maior valor, com mais. Sim, o Wise 5 é uma carta que eles usam muito pra tribetar por bluff, assim que... Tipo assim, é como se fosse pra ter uma carta só pra não pegar todas. Eles escolhem uma carta ali para você ter o tribet de bluff. Agora, por exemplo, se você estiver jogando Sit and Go, uma das primeiras que você pode tirar aí, esse é o As 5. Aí você tiraria o As 5 ou o As 9, por exemplo, entendeu? E aí o resto você jogaria ali, as Broadway Suited se jogaria mais de call mesmo, entendeu? Os pares ali se jogaria mais de call. Então Sit and Go seria bom já tirar elas, né? Pra Sit and Go. Então, no início do jogo, se você tiver mais pro final do jogo, tiver com mais ficha e quiser pressionar, você já vai poder tribetar mais, entendeu? Aí por isso que é bom você anotar o range conforme ele tá aí e fazer as adaptações em jogo. Sim, entendeu? Tem que ter a intuição para fazer isso e saber o horário certo de mexer nele. Inclusive a tabela, ela é uma base, você não precisa seguir ela sempre à risca, entendeu? Ela é para você saber se o normal é isso aqui. Eu tô numa situação de início de jogo, eu vou fazer um pouco menos. Eu tô numa situação aqui que eu posso pressionar mais, que tá mais perto do final do jogo, tô com mais ficha, então eu vou usar ela normal, entendeu? Você nunca precisa ir mais do que ela. Você pode ir ou nela ou um pouco mais tight, se for uma situação que seja favorável você ser mais tight, entendeu? Tight é diminuir alguns combos, entendeu? Entendi, sim. Então beleza, aí beleza, EP vs EP, passa o próximo aí. MP vs EP. MP vs EP, aí você lembra o que era o MP, né? É a posição do meio e posição inicial aqui, certo? Sim, as posições do meio eram? Posição do meio é MP2 e hijack. Isso, beleza. Então é isso, MP2 e hijack contra as 3 iniciais ali. Sempre se lembrar que iniciais são 3, do meio são 2 e finais são 2. Certo. Entendeu? Tranquilo. Que aí facilita de você lembrar. Beleza, pode passar. Se bem que tem alguma dúvida aí nesse range aí ou não? Não, ele só ficou mais. A dúvida é que eu falo assim: tem alguma mão que você tem dúvida se você teria que tribetar ou dar call? Porque, assim, essas mãos aí seriam. Você usaria tudo aquilo que eu falei para decidir quais delas você vai dar só call e quais delas você vai tribetar. Parece bem separado, tipo assim, o 10 e 9 aqui, tudo vai ser call, que tribetar com ela aqui não faz sentido, pra mim, pelo menos minha ideia. Se eu tivesse início de rodada, valeria a pena eu tirar essas aqui, pra depois lá pro final melhorar? Eu vou te perguntar, em qual situação, pelo que eu falei ali no início, você não daria só call com esse 10 e 9 suited?
qual situação que eu não daria só call com esse 10-9 suited? Só pra não demorar, eu já vou te falar que quando eu falei que tinha mais de 85 blinds, a gente quase não ter call sem ser do cutoff e do button. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, na situação de 85 blinds mais, você vai estar ou tribetando ele ou foldando. Agora, ali quando você estiver nas 40, 50 blinds, de boa, você dá sua call com isso. Ok, entendi. Entendeu? No caso do sit and go, você nem precisa ter tanto blefe. Então, assim, no início do jogo, sit and go, você pode só foldar mesmo. Entendeu? Entendi. Sim. Mas, assim, se fosse jogar, eu jogaria de tribet acima de 85 blinds. Entendeu? Uhum. Mas beleza, mas você pegou a lógica. Se fosse para dividir em call nas outras situações comuns, ele seria mais call. Sim. Pode sim. passar pro próximo. MP versus MP. MP versus MP. Aí também está vendo que é um range parecido ainda, porque ainda a gente está contra o hijack e o MP2, né? Então E aqui no caso, você tem que lembrar que esse As e Valete e esse Rei e Dama, muitas vezes a gente usa ele de tribet, só que se o cara der all-in com mais de 40 blinds, tem que foldar, entendeu? O que você daria tribet e pagaria o all-in seria aquelas mãos que eu já falei com você, que são as mais fortes. Que Dama mais e As e Rei, você vai poder, principalmente nesses limites, a maioria das vezes você vai estar podendo atolar mesmo. Eu Eu imagino que tá bem aqui, ó, bem nesse quadradinho aqui, até aqui mais ou menos. Você sim, consegue... O Valete ainda é forte também. Sim, você já consegue atolar direito. Aí depois, no 10 e 10 eu já fico mais com dúvida, porque parece uma carta forte pra mim, mas... É que ele é forte, só que o 10-10, o As Dama Suited, você precisaria estar com menos fichas. Por exemplo, na próxima aula ali que eu vou falar sobre 30 a 20 blinds, aí você já vai estar podendo atolar o 10-10 a maioria das vezes e o As Dama Suited também. Entendi. Agora o Valete e o As Rei off, tem algumas situações que não deveria atolar, mas nesses limites a maioria delas vai ser de boa. Entendeu? Agora sim, Dama mais ali e As Rei Suited é quase sempre aí, você vai estar podendo atolar. Entendeu? Entendi. Perfeito, tranquilo. É porque, tipo assim, tem situações que não, mas não vamos pegar na exceção também, porque... Melhor seguir a regra no início, assim, e depois você vai criar essas exceções. Isso eu falo assim, contra um cara. Se for contra vários caras, aí você já pode ter um pouco mais de lógica ali, sei lá, se você entrou não sei quantos caras em A1. Mesmo assim, o Dama mais, eu acho que é melhor você atolar sempre por enquanto que você erra menos. Entendeu? Tipo assim. Entendi, beleza. Mas segue o baile aí. Aí do Cutoff versus EP. Então você já dividiu as posições finais em separados, né? Não são só... Sim, é porque o Cutoff e o Button vai ter uma mudançazinha maior. Agora as posições de MP e as posições de EP, o range era tão parecido que não precisava, entendeu? Mudar. Porque, tipo, não é tão favorável você ficar jogando tanto do meio da mesa, do início da mesa não é tão favorável, do meio da mesa é mais ou menos, e aí do final da mesa já é bom jogar, entendeu? Entendi. Aí você já divide mais. Aí o range do Cutoff você vê que aumentou bastante aí, né? Aí você também se tem uma ideia aí de quais mãos você tribetaria e quais não, né? Lembrando daquele caso que eu te falei, por exemplo, se você der call com... ali, por exemplo, o Dama 10 suited, você poderia tribetar o Dama 9, por exemplo. Sim. Mas não, principalmente contra EP aí, né? Agora, posição final, contra a posição final, depois a gente vai ver, tipo, Button versus Cutoff, você vai ver que a gente vai poder ter muito mais flat ainda. Mas nesse caso aí, seguindo a lógica, passa para a próxima aí. Cutoff versus EP seria isso. Aí do Cutoff versus MP já aumenta um pouco mais, né? Que aí o range que ele já tá abrindo já vai ter um pouco mais de fold contra o tribet também, entendeu? Então você vai poder tribetar ali, por exemplo, o Rei 8 suited, tá vendo? Tem algumas outras mãos aí. Sim. Lembrando que os pares, sempre você pode, sempre acima de 30 blinds ali, você pode dar uma preferenciazinha para pagar os pares do Cutoff, os que você não quiser atolar, né? Então, se é acima de 40 blinds, você só vai tribetar os melhores pares, os outros você dá só call.
Aí pode. Sempre que você tiver alguma dúvida, você vai falando. Se não tiver, pode passar para o próximo. Não, eu entendo que é mais aberto e tudo. Aí eu te falo que, por exemplo, o Rei Valete ali, o As 10, aí, por exemplo, antes você estava tribetando As Vala, Rei Dama. Agora você dá call com o As Vala, com o Rei Dama, tribeta o As 10 e o Rei Valete. Tá vendo? Entendi, tô vendo. É mais ou menos essa lógica. Como você aumentou ali, você vai dar call com os outros de cima, e aí um abaixo você vai lá e tribeta. É mais ou menos uma lógica legal de usar assim. Entendi, sempre seguindo essa lógica, e se pular pro próximo e tiver também diminuir aqui a escada, eu também continuo seguindo essa lógica, certo? Sim, Então, tá. exato. Lembrando que do cutoff e do button aí você já tá tendo um pouco mais de flat do que o das outras, né? Sim, tô vendo. E tribet também. Aí beleza, pode passar pra próxima. Button, né? Do button versus EP, você vê que aumentou um pouquinho mais ainda. É, pouca coisa, mas aumentou mesmo. Sim, é porque ainda é contra EP, né? No caso, que você tá jogando do button, mas você tá jogando contra um range forte. Entendeu? Que nesse caso aumentou em relação ao cutoff contra EP, né? Mas o cutoff contra MP, nem tanto. Você entender assim, que quando você tá jogando contra o range do EP, você está jogando contra o range forte, então você tem que ter uma defesa um pouco melhor. Agora, quando você está jogando contra o MP, você já pode ter um range um pouco maior. Você está jogando contra o range ali do cutoff, aí você já pode ter um range maior ainda, entendeu? Entendi. Aí segue o baile agora, por exemplo, button vs MP, você vai ver que vai aumentar bastante. Passei para o próximo. Do button versus MP, tá vendo? Uhum. Tô vendo, aumentou. Aí você já pode aumentar bastante, porque do range que você abre do MP, se você lembrar lá das primeiras aulas, já é bem maior, que do EP era algo próximo ali a 13% ali, aí agora aí do MP já é uns 23%, mais ou menos que o cara tá abrindo. Eu tribeto Dama e Vala aqui? O Dama Vala é melhor tribetar, exato. E aí, por exemplo... O Rei Vala eu já posso dar call, né? Ou tribeto também ele? Ele pode, só que já o Rei Vala e o As 10, você pode escolher ou dar call ou tribetar. Entendi. Entendeu? Tem algumas mãos que você vai de acordo com o cara que você estiver jogando contra. Entendeu? Se for um cara que folda muito pra tribet, você vai lá e pega e tribeta. Aí se for um outro cara ali que vai te dar muito for bet, aí você dá só call. Entendeu? Aí que tem outro problema, velho. Esse negócio de analisar os adversários, eu consigo entender fazendo isso quando você tá jogando uma mesa só. Mas fazer isso quando você tá jogando muitas mesas ao mesmo tempo, eu não sei como que seria isso. Então, é uma parada que é até boa, principalmente no Sit and Go. Você sempre pode dar nota nos oponentes quando você estiver jogando. Depois você vê uma opção lá que tem notes, aí você vê o cara fazendo uma parada, tudo que você vê ele fazendo que dê informação, você vai lá e anota. Tem essa opção dentro do PokerStars mesmo ou no aplicativo separado? Não, dentro do próprio PokerStars ali tem como você dar nota. Olha, eu não sabia disso. Você sempre vai dar nota, você pode pôr cor no cara também, que aí tipo, você pode configurar. Vou dar uma aula depois pra você só sobre como dar notas, aí dá pra você separar por cor, dá pra você fazer as anotações que quando você vê o cara de novo, você já tem anotando. Entendeu? De boa, nossa, excelente. E aí fica com o nick do jogador ou fica só com aquela partida nossa? Não, tipo, na próxima vez que você abrir a mesa, ele vai estar na cor que você quis deixar ele e com a anotação nele ali, entendeu? Doido. Aí só você abrir nele que você olha a anotação. Que doido, não sabia. Aí você coloca, por exemplo, vou colocar a cor verde ali pro cara que é iniciante recreativo. Vou colocar a cor vermelha aqui pro cara que é bom e agressivo. Uma cor azul pro cara que é bom, só que passivo. Eu vou fazer uma outra aula só sobre notas, que eu já explico mais ou menos uma mecânica boa de fazer isso. Então tá, perdão por Não é bom você falar isso, porque a galera também que tá vendo aí, eles também precisam que eu fale essas coisas, que às vezes pra mim que tô ali parece muito básico, mas tudo que você não souber, o bom de você estar começando do zero é isso, que a galera que tá começando também não sabe. Então é bom você falar pra eu passar aqui. Bota fé? Bote mais. Então, segue o baile aí. Só lembrando, galera, quem estiver gostando aí, deixa o like aí, se inscreve, hein? Vamos lá que pra gente aumentar o alcance aí, vocês apoiando, eu vou fazer mais vídeos bons e ensinar mais coisas aqui pra vocês. Segue o baile aí. Button vs cutoff.
Button versus Cutoff, aí beleza, do Button versus Cutoff você já vai poder escolher qualquer mão que você quiser da sua call aí, você pode, e aí as mãos para tribetar aí tem que ser só as piores mesmo das que estão aí. Por exemplo, você vai tribetar ali o 10 e vala e o dama 10, por exemplo. Sim. E aí você vai, e o as 9, você vai pegar o bottom de tudo que tá aí e tribetar. Tirando as mãos que conecta bem, por exemplo, 6 e 5 suited você pode dar call, do mesmo jeito, em vez de tribetar. Entendeu? Sim, entendi. Porque nessa situação o range do cara é fraco e você vai ter muita vantagem jogando em posição. Então você pode dar mais call do que tribet nessa situação aí. Normalmente qualquer suited que é interligado é call, né? Quase raramente que tipo tiver um suited que não é. Você fala o suited connector? No caso, eu não coloquei, mas tem gente que pega o 5-4, por exemplo, que eu não gosto de deixar o range muito amplo assim. Entendi. Entendeu? Então, mas é ok, assim, se o jogador for mais experiente, pegar o 5-4 suited ali, é bem de boa também. Entendeu? Entendi. Beleza, agora esse foi o Button vs Cutoff. Segue o baile. Opa, então é isso, galera. Valeu aí pela aula. Deixa o like, se inscreve, segue nas redes sociais e deixa seu comentário aí se você tá gostando, sua sugestão. Se tem mais alguma coisa que nem, por exemplo, a aula de notas aí que ele falou, né? Tamo junto, galera. Aquele abraço. Falou, Zubu. Valeu aí, galera. Valeu. Até a próxima.